E aí, alunos, aqui é a Dona de Português e hoje eu vou explicar o caderno do aluno do 7º ano do 2º bimestre. Essa é a parte 2 e vai das atividades 4 a 5. Se esse vídeo te ajudar, deixa o seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos do tipo. Atividade 4. Textos e intencionalidades. 1. A experimentação a seguir começará assim. A. Observe a figura abaixo. Então, na letra A, é só para observar o que tem na figura, e ele vai perguntar na letra B, faça uma breve descrição do que você observou. Fique atento aos detalhes. Então, a gente tem aqui uma mão saindo da terra, segurando uma moldura. Dentro dessa moldura está escrito Entre Vistas, e aí nessa mão tem uma espécie de relógio com a inscrição, né, com os números 1924, e dentro desta moldura, em que está escrito Entre Vistas, dentro, na realidade não, na própria moldura, a gente tem algumas letras em branco e a gente tem algumas setas que vão indicar o sentido da leitura. Então, por exemplo, começa do A e vem para direita ou para cima, pode fazer os dois caminhos. Tanto faz o caminho que eu for fazer na hora de ler, vai dar sempre a Cuca. Aí tem duas lápides aqui do lado, um gatinho amarelo, né, olhando para essas lápides na direção delas, lápides menores, e aqui tem uma lápide maior com algumas palavras escritas espelhado, né, mas daí quando eu for ver, né, tirar o espelhamento e ver o que está escrito, a gente vê que está escrito Tarsila, e ao fundo, o fundo preto. C. Dessa descrição, há 3 pistas que, quando unidas, levarão você a uma informação ligada à arte. Quais são? Então, ele só quer saber quais são as pistas, não o que significa. Então, as pistas são 1924, que é esse ano que está aqui no relógio, a Cuca, que é o que está aqui na moldura, e o nome Tarsila. São as 3 pistas. D. Se já descobriu, conte do que se trata. Se não, aí vai outra ajudinha. Observe o texto abaixo. Então, ele tem um texto todo codificado, né, misturando letras e hieróglifos. E para vocês observarem e tentar decifrar, tentar entender. E esse texto que está cheio de códigos, ele ajuda a responder o que são as pistas que foram deixadas na imagem anterior. Então, observamos agora esse texto, agora vamos para a letra E, para tentar decifrar esse texto, e aí, a partir disso, a gente consegue deduzir o que foram as pistas. Vamos lá. E. Ficou mais difícil? Que nada. A última palavra do texto é obterá. A partir dessa dica, insira ao lado de cada objeto a letra do alfabeto correspondente. Então, sabendo que essa última palavra é obterá, eu faço as substituições e descubro qual é o símbolo que representa o E e o A. Aí eu analiso outras palavras ali da imagem, que tenham essas vogais também, e vou deduzindo e consigo descobrir também que essa cruz de ansata representa o I e o cajado representa o U. Então, a partir do momento que eu descobri o que cada símbolo significa, eu fiz a substituição aqui e consegui descobrir qual é a mensagem secreta. E diz o seguinte: na lápide maior, um número terá. Iniciando pelo A, na moldura do quadro, um palíndromo terá. Para descobrir o que está escrito, inicie a leitura pelo A. Na mão que segura a moldura, 4 números encontrará. Associe tudo e a informação procurada você obterá. Então, aqui, decifrando, o texto vai fazer com que a gente observe justamente, né, aquelas dicas, as pistas que a gente encontrou na letra C, e aí quando a gente une tudo, Tarsila, 1924 e a Cuca, o resultado é que a gente tem a obra A Cuca, de Tarsila do Amaral, que foi feita em 1924. E aí, com essa informação do que as pistas significam, a gente consegue responder também a letra D, que pede, né, para contar do que se trata. F. No hieróglifo, há alguns objetos destacados com cores diferentes. O que essas cores representam? Aqui, por exemplo, então, a gente tem que o vaso
simboliza a letra A. Então, por exemplo, aqui essa palavra é maior. Então, tá aqui o vasinho simbolizando a letra A. Mas se a gente olhar aqui na palavra lápide, a gente vê que esse mesmo vaso que simboliza a letra A, ele tá de uma cor diferente. Isso acontece porque em maior não tem acento e em lápide tem acento. Então, para diferenciar, foi colocado uma cor diferente. A mesma coisa acontece aqui, ó, com terá, tá com uma cor diferente. Aqui também em número, então a gente percebe que o símbolo do U, o hieróglifo que simboliza o U, ele tá com uma cor diferente do que aqui em porque não tem acento, e aqui em número tem acento, é por isso. 2. A próxima etapa é consultar o link da Escola Digital. Nesse endereço, você poderá ratificar, confirmar sua descoberta e conhecer um pouco mais a respeito do artista e da obra referenciados. Aqui na questão 2, então, ele sugere que vocês entrem nesse link para conhecer um pouquinho mais sobre essa obra da Tarsila do Amaral, a Cuca. Eu tentei entrar, abrir o link para mostrar para vocês, mas ele está com algum problema, né? Inclusive é por isso que sempre aparece quando a referência é um link na internet, sempre colocam um acesso. Que, por exemplo, foi acessado em 18 de dezembro de 2019 na produção do material, e aí eles viram tal a informação nesse link. Hoje é dia 13 de julho de 2020. Eu tentei acessar o link, eu não consegui. Pode ser algum problema no servidor, algum problema na minha internet, ou tiraram do ar, enfim, não dá para saber o motivo. Mas é por isso que é muito importante na referência de um link colocar quando foi feito o acesso. Significa que na data desse acesso, esse link estava legal e a informação estava lá. Mas, de repente, hoje eu posso acessar e não ter informação, ou ter uma informação diferente. É por isso, então, que tem que ter a data quando é link, porque tudo que está na internet pode mudar de um dia para o outro, tá? Mas eu vou abrir então aqui no Google para vocês verem a obra. Então eu abri aqui uma página com a obra A Cuca, né? E tem um pouquinho de uma explicação. Eu vou deixar o link na descrição para vocês darem uma olhada se quiserem, já que esse link do caderno do aluno já não está mais funcionando. 3. Na entrevista, Ed cita que ficou preso em um cemitério do bairro onde ele mora. Que cemitério é esse? Dica: Tarsila, Mário e Oswald estão sepultados lá. Aqui, para responder, precisa fazer uma pesquisa, mas depois que a gente pesquisa, a gente descobre que esse cemitério é o cemitério da Consolação, em São Paulo. 4. Desvendando o mistério da imagem, você acabou de resolver o caso do sumiço da tela A Cuca. Conte como isso aconteceu. Uma coisa ainda não foi dita. A inscrição em entrevistas está em destaque no lugar da tela A Cuca. Não se esqueça de dar uma solução para isso também. Esse trabalho poderá ser feito em dupla ou em trio. Para começar, é importante considerar alguns processos, tais como escrever os principais acontecimentos como se fosse uma chuva ou tempestade de ideias. Em inglês, essa atividade é conhecida como brainstorming. Analisar quais dessas ideias combinam com as descrições e impressões já levantadas nas questões anteriores. Prestar atenção durante a escrita no uso adequado da ortografia e da pontuação. Dar sequência ao texto abaixo iniciado. Observação de extrema importância. O gato Alan Poe, aquele do Cemitério da Consolação, precisa aparecer na nova história relatada à apresentadora A do programa Tim Conto. Ele fala que aqui na imagem, dentro dessa moldura onde está escrito A Cuca, deveria estar a tela A Cuca, mas ela sumiu e está escrito Entrevistas. Aí, a partir disso, dessa informação nova que ele deu, ele fala que vocês vão ter que escrever aí a história a respeito disso, e ele dá aqui algumas sugestões, né? Por exemplo, escrever os principais acontecimentos como se fosse uma chuva ou tempestade de ideias, então vocês podem pegar o caderno e escrever, né, algumas ideias relacionadas ao que vocês vão colocar na história, mas a história em si mesmo, ela vai ser desenvolvida aqui na questão 5, né? Então a questão 4, ela está integrada com a questão 5. E aí na questão 5 vocês vão ter que completar as lacunas onde está em branco, né? As falas aí que estão faltando e depois ao final, né, concluir. Então vamos ler e aí vocês vão respondendo. 5. Produção textual, etapa 1. O caso do sumiço da tela A Cuca. Produção solta a vinheta. Apresentador.
Olá, estamos no ar com mais uma história inusitada. O de encontro de hoje trouxe o jovem detetive M.A., que nos contará como o quadro A Cuca sumiu de um museu europeu. Seja bem-vindo ao nosso programa, detetive. Detetive, o prazer é todo meu. Apresentador, M.A., quem contratou sua agência? Detetive, então aqui tem um espaço em branco, vocês precisam responder a pergunta do apresentador sobre quem contratou a agência. E aí, assim por diante, né? Então a resposta vai ter que ter sentido, fazer sentido com a pergunta anterior. Apresentador, o quadro estava no Museu de Grenoble, na França. Acreditamos que um sistema de segurança europeu seja um dos melhores do mundo. O que você e sua equipe têm a falar a respeito disso? Houve falhas de sistema? Fala o detetive. Apresentador, por onde vocês iniciaram a missão? Detetive, começamos a busca a partir de algumas pistas deixadas no local do sumiço, tais como. Então, por exemplo, as falas anteriores, vocês tinham que colocar, né, a resposta inteira. Aqui ele já começou e aí vocês vão colocar só quais foram as pistas. Apresentador, por que o gato Alan Poe precisou acompanhar sua equipe? A resposta para vocês colocarem. E aí ele diz, essa entrevista para o programa Te Encontro não pode terminar aqui. É imprescindível continuá-la e finalizá-la. Então, a partir daqui, vocês vão continuar a entrevista colocando as falas, né, as perguntas e as respostas. Ele dá, assim, 4 linhas apenas, é bem pouquinho para conseguir terminar, mas vocês podem utilizar o caderno para daí terminar a entrevista de vocês. Aqui agora da questão 6 até a 8, eu não vou ler, eu vou só comentar, porque são atividades bem procedimentais para serem feitas em sala de aula, conforme a orientação do professor. Agora, nesse período que a gente está vivendo de aulas à distância, aí depende de como o seu professor decide ou não adaptar esse tipo de atividade para que seja feita em casa, né? Mas na 6 ele propõe que seja que vocês façam, né, uma exposição das entrevistas que foram feitas, que pode acontecer ou num blog da turma ou no mural da escola. Aí a questão 7 sugere que com 2 ou 3 entrevistas selecionadas, vocês façam uma espécie de leitura teatralizada de apresentação, para que seja filmado, fazer uma live, alguma coisa do tipo, ou mesmo fazer um podcast e disponibilizado na internet. Na 8, ele sugere que vocês consigam, que vocês monitorem, né, o acompanhamento dessa exposição com um livro de assinaturas, se tiver sido feito, por exemplo, no mural da escola. Então vamos supor que o professor de vocês decidiu colocar no mural da escola. Aí vocês fazem um livrinho de assinaturas, colocam do lado ali da exposição, para que as pessoas que visitarem, né, que olhem ali a exposição de vocês, possam assinar e vocês saibam quem visitou. E a outra opção, caso tenha sido publicado, né, na internet, é ali monitorar, né, como é que foi feito, como é que foi, né, a repercussão disso, o número de visualizações, né, tem aqui no olhinho quantas visualizações que teve cada um, né, então são sugestões aí que vão depender de como o professor de vocês decidir adaptar essas atividades nesse período. Atividade 5, comparando informações. 1. O conteúdo da entrevista do programa Te Encontro está postado no blog Simples Assim. O mesmo conteúdo da entrevista está reproduzido abaixo. O redator, entretanto, fez algumas modificações. Algumas delas alteram o sentido do texto, outras estão ligadas à estrutura. Sua tarefa será comparar os 2 textos e localizar as diferenças. Então aqui ele tem a entrevista com o Ed, mas em um formato diferente. Então vejam bem como é que está aqui. E ele quer que a gente compare com essa aqui. Essa aqui que está lá no começo do caderno do aluno, né, na página 20, ainda na atividade 1. Então, percebam que só de olhar e de ver que não tem as ilustrações, a gente já percebe que o formato é diferente, é só uma olhada assim bem superficial. Eu não vou reler essa, eu já li na realidade na parte 1 da explicação desse caderno do aluno, então eu não vou reler porque senão vai ficar muito extenso. Eu vou ler só o segundo formato que ele coloca.
que no caso é esse aqui. E aí ele vai querer depois que a gente faça uma comparação. Então vamos lá. Te encontro. Entrevista. Cemitério, lápides, túmulos e fama. O estudante Edivaldo Cerazes chegou à marca de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, divulgando um trabalho escolar um tanto inusitado e aterrorizante. Como você sente por ter atingido 1 milhão de seguidores em pouco tempo por causa de uma aventura em um cemitério? Postei um vídeo no meu canal relatando a história e não é que o conteúdo bombou, minha professora de língua portuguesa pediu para fazer uma entrevista com alguém que exercesse um bom trabalho. Conheço o João, vou ver o que trabalha faz tempo no cemitério do meu bairro. Saí da escola às 4h45 e fui para lá. Procurei o João e nada. Desisti. Caminhei para o portão. Puxei para abrir, mas estava trancado. Olhei em volta. Ninguém. Abri a mochila para pegar meu celular. Sem bateria. Qual foi a sensação de estar sozinha em um cemitério? Senti um frio na barriga, as pernas queriam correr, mas estavam lá, paradas, como se tivessem criado raízes. A frase "pernas para que te quero" fez sentido para mim, naquele exato momento. Isso aconteceu em que horário? Mais ou menos umas 18 horas. Acho que os portões fecharam às 17. Fiquei 1 hora procurando uma saída. Foi nessa 1 hora que tudo aconteceu? Sim, 1 hora de surpresa. Eu estava lá, mas ninguém me viu. O responsável por fechar os portões deveria vistoriar o local para ter certeza de que não teria ninguém no local. Fiquei preso, uma viva alma encarcerada na morada dos mortos. Conte-nos como você resolveu esse problema? Um gato de pelagem amarela se aproximou, roçou minhas pernas e, como mágica, afastou de mim o medo. Passei a segui-lo. O gato estava me guiando para algum lugar. Aqueles olhos vivos, azuis, pareciam querer me levar para fora. Continuei a seguir o bichinho que me conduziu a alguns túmulos e miava quando queria que eu observasse os escritos das lápides. Você notou algo estranho nisso? No começo, sim, mas logo entendi que o felino queria que decifrasse um tipo de charada. Conquiste a liberdade. Entenda-me, foi o que li na primeira lápide. O que houve depois? O gato me levou até o túmulo de Tarsila do Amaral. Em seguida, me conduziu para o de Oswald de Andrade. Por último, fui levado a visitar o de Mário de Andrade. Em cada uma das lápides, o gatinho acariciava com a pata direita os primeiros e os últimos nomes dessas pessoas. Só não apontou a palavra Amaral. Fui memorizando as palavras indicadas por ele, o que elas tinham em comum. O que havia em comum? Fui levado a mais uma pista. Era uma lápide recém-colocada, estava escrito: os números para o lado de fora o levarão. Dos primeiros nomes, o da mulher e os dos dois homens, separadamente somados, 3 números em ordem decrescente terá. Some os 2 sobrenomes iguais, sem o D. Insira a quantidade de túmulos dos artistas visitados. Antes de todos somar, 6 números terá. Some todos e outros 2 números surgirão. Dessa soma, um número com 2 algarismos obterá. Organize os 8 números na sequência que apareceram. Enfim, liberto você estará. Se você está com a gente aqui, significa que desvendou o enigma numérico. Como isso se deu? O gato parou perto de mim. Olhei para a medalha que ele carregava presa a uma coleira de couro. Daí descobri tudo. Ele correu em direção a um muro localizado aos fundos da capela do cemitério. Fui atrás dele. Era o trecho mais baixo de parede. Pulou. O que você fez? Pulei o muro atrás dele. Já fora do cemitério, o gato se jogou no meu colo. Segurei-o. Então, o gato é o herói dessa história? Surpreendente é a medalha com a inscrição 76577-335 pendurada no pescoço dele. Que número é esse? É o número do telefone fixo lá de casa. E o gato? Desde aquele dia, mora comigo. O nome dele é Alan Poe. Siga-nos nas nossas redes sociais. E aqui tem o quadro para fazer a comparação. Diferenças da estrutura, do layout, entrevista do programa de TV e da revista eletrônica e diferenças do conteúdo escrito. Aqui o quadro é muito pequenininho, não tem espaço para vocês fazerem todas as comparações, então precisa ser no caderno. E aí vocês podem fazer em forma de tabela ou mesmo em forma de tópicos. Esse aqui seria o primeiro e esse aqui seria o segundo tópico. Como a proposta dessa questão é responder a tabela, eu fiz aqui uma tabela e aí eu vou comentar a partir da minha tabela. Eu não vou voltar para os 2 textos para apontar tudo isso nos 2 textos, para que o vídeo não fique tão longo e tão cansativo. Mas assim, de uma maneira geral, quando a gente compara
A parte de estrutura, no programa de TV, ele foi feito em estúdio, ele tem câmeras, ele tem funcionários, ele tem um entrevistado e um entrevistador na frente da câmera e ele tem os funcionários atrás da câmera. Ele tem também no texto ali a fala do diretor, ele tem também uma vinheta no início e no fim da entrevista. Já na revista eletrônica não tem toda essa estrutura, mas tem o nome da entrevista, da revista, o título da matéria e uma espécie de lead, né, um trechinho ali pequenininho com uma breve apresentação do assunto que vai ter ali na entrevista e tem também as ilustrações. Já no caso do conteúdo escrito, quando a gente compara os dois, é basicamente o mesmo texto, só que com algumas diferenças. No programa de TV tem duas perguntas que o entrevistador fala com uma linguagem mais informal, que é assim com aquele objetivo de fazer com que você se sinta mais próximo do que está acontecendo, do entrevistado e dele, e fazer com que você sinta que está vendo ali uma conversa entre amigos e que você está junto ali com esses amigos, né, para dar essa sensação de proximidade. Já na revista eletrônica, essas duas perguntas do entrevistador, mais informais, elas foram escritas com uma linguagem mais formal. Então, essa informalidade foi retirada e aí o todo assim ficou mais formal. Essas são as diferenças no conteúdo. De resto, é basicamente o mesmo texto. 2. Em todas as atividades, o gato está presente. Ele, entretanto, representa o gato do Ed, cria argumentos para convencer o autor das atividades de que ele cometeu um pequeno deslize ao se referir ao gato que levou Ed para fora do cemitério. Aqui, pessoal, o ponto é o seguinte: quando ele fala na primeira entrevista, aquela da TV, sobre o gato, ele fala que o gato tem pelagem cinza, mas se vocês observarem aqui no material, o gato sempre nas ilustrações, o gato sempre é pintado como um gato amarelo. Então, essa questão, ela quer que vocês convençam a pessoa que elaborou essas atividades de que eles erraram na hora de ilustrar o gato. Então que vocês argumentem dizendo que ele cometeu um deslize, né? Que ele cometeu um erro na hora de representar esse gato. Aí vocês podem basicamente dizer isso, né? Que o gato foi representado como amarelo, mas que neste trecho aqui, que está na página, deixa eu ver, 20, o Ed diz que o gato é, na realidade, cinza. Mas tem um detalhe importante, que ele só é cinza na primeira versão da entrevista, da página 20. Na segunda versão da entrevista, que é a da página 30, ele fala que o gato tem a pelagem amarela mesmo. Então, é da página 20 que vocês têm que focar para dar esse argumento que a questão pede. 3. Agora, imagine que alguém retirou do cesto representado na atividade 3 um dos rolinhos. Ao abri-lo, foi contemplado com o mapa abaixo. Aí tem um mapinha, né? E o trechinho dizendo: os números para o lado de fora o levarão, dos primeiros nomes, o da mulher e os dos dois homens, separadamente somados, 3 números em ordem decrescente terá. Some os 2 sobrenomes iguais sem o D. Insira a quantidade de túmulos dos artistas visitados. Antes de todos somar, 6 números terá. Some todos e outros 2 números surgirão. Dessa soma, um número com 2 algarismos obterá. Organize os 8 números na sequência que apareceram. Aqui, então, na atividade 3, é só para observar e ler o mapa. 4. Quais as semelhanças que esse mapa possui com o texto da entrevista? Você entregaria esse mapa para Ed sair do cemitério? Por quê? Que a gente percebe que o mapa ele tem representados várias coisas que fazem parte da entrevista. Tem o gato, tem o cemitério, tem as lápides, né? Todas as coisas que, assim, que são mencionadas na entrevista de maneira verbal. Só que aqui no mapa, né, como está desenhado, é de maneira não verbal. Isso é uma coisa que tem em comum. Outra coisa que tem aqui em comum é a presença do enigma. Então, o enigma que está em destaque na entrevista, aqui também no mapa ele aparece, né, em destaque também, né, completando aí, no caso, toda a informação visual que tem no mapa. Depois, na segunda parte da pergunta, ele quer saber se você entregaria esse mapa para o Ed sair do cemitério e por quê. Aí é uma questão pessoal, depende de cada um de vocês. 5.
Como último desafio, você e seu grupo farão uma breve investigação a respeito da importância do gato. Responda as questões abaixo, acesse, se possível, os links indicados ou faça uma pesquisa, utilizando palavras-chave. No site de pesquisa, navegue também pelos hiperlinks. Observação: hiperlinks são, de modo geral, links que conduzem a um outro local da web. A. Por que o gato foi tão importante para os egípcios? B. Qual é a contribuição dele para a humanidade? C. Com base nas duas respostas, redijam um texto de 2 ou 3 parágrafos que resuma as informações pesquisadas. Depois de pronto, verifiquem se a produção está coerente. Uma estratégia para isso é um integrante do grupo fazer a leitura em voz alta e os outros ouvirem. Se for preciso, façam os ajustes necessários. Então, vocês vão entrar nesses links que eles colocam aqui, que já está dirigido onde vocês vão fazer a pesquisa. Então, nesse link vocês fazem a pesquisa da letra A e nesse da letra B. Aí faz a pesquisa, pega mais informações a respeito dos gatos e depois disso tudo vocês leem o que tem, né, na pesquisa da A e na pesquisa da B, vê quais são as informações mais importantes e façam um resumo para responder a letra C. A C é um resumo de 2 ou 3 parágrafos do que vocês encontraram de informação mais importante da letra A e da letra B. Eu vou deixar na descrição os 2 links para que vocês consigam acessar somente clicando e não tenham que digitar todo esse endereço. E é isso, com isso a gente termina essa parte do caderno do aluno. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com os seus amigos e fica ligado que está sempre saindo conteúdo novo do tipo aqui no canal. É isso e até a próxima. Tchau, tchau!